Eu quero compartilhar uma mensagem hoje, um texto, de algo que o Senhor tem falado muito no meu coração, nesta semana especificamente. E o título, o tema dessa mensagem é: O Rei Desceu, amém? O Rei desceu. E esse é um dos grandes feitos que a Bíblia faz questão de registrar de maneiras diferentes. Você encontra isso de diversas formas, expressadas de diversas formas na palavra de Deus, mas você entende, você vê que realmente o Rei desceu. Eu poderia aqui começar dizendo a respeito daquilo que o Senhor tem para nós, para com essa geração, para com essa terra do feital, e algo que tem levado muito o meu coração a refletir, o meu pensamento a reflexão, é de que a mesma maneira como nós alcançamos o perdido, amém? É a maneira como nós devemos lidar com a nossa liderança. Para quem isso? Para os anjos da guarda, para os anfitriões, para os líderes de treinamento, para os líderes, discipuladores. A mesma maneira que eu falo com o perdido, e nós vamos ver como Jesus fala com esse perdido, é a maneira como eu devo liderar. Eu não posso falar da graça, eu não posso ministrar a graça, eu não posso viver a graça, mas no momento em que se trata de liderança, eu levo a lei. Então é algo que exige revelação dos céus, exige revelação do Senhor. A graça hoje, ela está varrendo o mundo, amém? Essa verdade do Evangelho, ela está tomando os quatro cantos do mundo. É uma revolução que está derrubando literalmente as muralhas da religião. Uma religião cristã, que se diz cristã, mas é legalista. E hoje Jesus Cristo tem levantado uma nova geração de cristãos com um relacionamento profundo, com um relacionamento íntimo, com uma consciência de Cristo e de perdão na pessoa de Jesus. Como consequência dessa vida, uma vida preciosa diante de Deus, nós vemos que essas vidas que têm recebido essa palavra, elas têm sido transformadas. Casamentos têm sido restaurados, enfermos têm sido curados, e muitos libertos do cativeiro do álcool, das drogas, da prostituição e do legalismo. Essa liberdade, amados, na graça, tem dado não somente a vida da igreja, mas a vida daqueles que têm sido acrescentados dia após dia, força e poder para vencer os seus desafios diários. A revolução da graça, trazer Jesus Cristo com tanta intensidade, ela significa que hoje a nossa missão é dar destaque a uma única pessoa, não ao pregador, não a um homem que se diz um homem de Deus, mas o nosso destaque, a nossa preocupação está em exaltar Jesus Cristo. Durante muito tempo na fé cristã, a fé cristã ela foi reduzida numa lista de coisas que se pode ou não se pode fazer. Isso pode ou não pode? O discurso que mais estava na boca do cristão é: isso pode? E aquilo não pode? Porque a fé cristã ela foi resumida no pode ou não pode. E hoje nós entendemos que não foi para isso que Jesus veio. Não é disso que se trata o cristianismo. Jesus não veio para apontar os nossos erros. Jesus não veio para dizer quem é que entre nós tem mais erros. A verdade é que muitos de nós sabemos exatamente quais são os nossos erros.
E quando nós não sabemos, os nossos cônjuges, eles têm um papel fundamental nisso. Eles são especialistas em apontar os nossos erros. Os maridos e as esposas, eles são especialistas em dizer: está errado, não é assim, é assado. Mesmo quando nós não sabemos, já existe pessoas ao nosso redor que diz isso. Jesus não precisaria vir para isso, amém? Jesus veio para que pudéssemos ter vida, mas é uma vida qualquer? É vida em abundância. Ele veio para salvar, para redimir e para reconciliar eu e você e todo aquele que desejar com Deus. É uma reconciliação com Deus. Jesus veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas você vai viver a eterna quando você partir dessa? Não, a vida eterna é hoje, e ela já está em você. Então viva. João 3,16. Aí está o Evangelho. O Evangelho de Deus que nós ouvimos, ele vem de maneira bela, suave aos ouvidos. Essa é a simplicidade da graça. A vida eterna dada a nós é aquilo que foi pago no Calvário, aquilo que foi manchado por sangue, sangue carmesim, sangue de Jesus. A cruz, ela é uma escultura, ela é uma obra-prima de Deus. Ela é um plano mestre, um plano perfeito para salvar a humanidade de si mesma. A verdade, e essa é a verdade, amém? A verdade é que são pecadores, sem instrução, prostitutas, pobres, e pessoas de todo tipo que entenderam o Evangelho de Jesus, que entenderam a mensagem de Jesus. Muitos hoje acham que é a teologia. Você deve buscar de maneira profunda, para entender a mensagem complicadíssima de Jesus, mas não. Todos que compreenderam a palavra de Jesus nas Escrituras eram pessoas simples, pessoas sem instrução, amém? Porque o Evangelho de Jesus é um Evangelho simples de se entender. A graça não é um tema de uma mensagem, como muitos dizem. A graça não é um movimento, como muitos movimentos que se fazem. A graça é uma pessoa, e o nome dela é Jesus. A graça é uma revolução explosiva que acontece, amado, no lugar sagrado, íntimo. É quando você encontra Jesus, na onde? Na parte mais profunda do seu ser. O relacionamento e o encontro com Jesus, ele não acontece de maneira exterior, ouvindo-se um louvor, enxergando algo. Ontem eu estava num bar, parei para pegar um amigo, e na hora que eu parei para pegar ele, falei: vamos, hoje não, vamos, hoje não, vamos, hoje não. Falei: é hoje que é para você ir. Eu disse isso, havia um som muito alto, falação, música. Na hora que eu falei: é hoje que é para você ir, fez desligou tudo, apagou tudo. A festa acabou. É hoje que é para você ir. Uma grande experiência, mas a graça de Jesus Cristo não é isso. Não é uma manifestação de poder que os meus olhos viram. A graça de Jesus é de dentro para fora, na parte mais íntima, na parte mais sensível do meu ser, dizendo: eu entendo isso, eu compreendo essa beleza. Ela não é uma revolução exterior, amém? Aonde você começa a ver sinais, maravilhas, manifestação de poder. Apesar disso, já estar na igreja, a todo aquele que foi chamado por Jesus Cristo. Mas a graça é uma revolução de intimidade, de particularidade entre eu e meu irmão. Não nesse momento entre eu e Cristo, dentro de mim. Mesmo quando você, na verdade, está avançando, quando cai, não é destruído, a graça transmite esperança. Mesmo quando você tropeça, amados, a graça ela transmite esperança a você. Ela diz: vamos lá mais uma vez, você vai conseguir.
Existe algo sobre a sua vida. A graça ajuda os indefesos. A graça ajuda os desesperançados, aqueles que já perderam a esperança. Quando você está esgotado, arrasado, destruído, entristecido, exausto, preste a desistir. A graça é a mão que te tira do lamaçal. A graça é a mensagem que te diz: eu vou fazer, eu realizo, eu cumpro, eu alimento, eu supro. A graça é o que te tira da derrota, é o que preenche a fenda de cada necessidade na nossa vida, no ministério, na casa. A verdade é que não se pode considerar o fim. A verdade é que você deve pegar todo esse peso, toda essa angústia, toda essa tristeza e colocar em Jesus. Essa é a troca. Você me dá o seu sofrimento, o seu choro, a sua tristeza, a sua insegurança e o seu medo, e eu te dou a minha paz, a justiça, a alegria, a abundância em vida. Eu fiz essa troca no Calvário. Você aceita? Por quê? Porque quando nós recebemos a mensagem da graça, nós vemos que é o momento de eu parar de tentar me salvar. Pare de tentar salvar a si mesmo, mas deixe que o Salvador o salve. Existe um Salvador e hoje vivo está sentado à direita do Pai. O Evangelho, o cristianismo, a graça, tudo se resume a respeito da pessoa que faz toda a diferença, e esse é Jesus. Eu estou certo, amados, nós estamos num momento, nós estamos indo para o 2º ano, onde nós temos clamado pela revelação de Jesus Cristo. Uma mensagem como essa, depois eu escuto ela, eu me escuto. Quero saber quantas vezes Jesus foi exaltado, amém? Quantas vezes Jesus saiu da minha boca hoje? Quantas vezes? Porque nós podemos chegar num ponto como estamos hoje, e estou certo de que você já ouviu falar de Jesus, que você já está familiarizado com esse nome. Talvez você já tenha até frequentado o cursão, talvez já esteja inserido numa célula, ou até mesmo quando criança você ouvia inúmeras histórias que diziam a respeito de Jesus, o seu nascimento. Mas o maior desejo de Deus para nós é que venhamos conhecer Jesus pessoalmente, é ter sensibilidade em relação a quem Ele é saber identificar e encontrá-lo nas Escrituras, dizendo: Jesus está aqui. Ele é uma figura histórica, um rabino judeu, ou simplesmente quando olhamos para Jesus, vemos Ele como o filho do carpinteiro da Galiléia? Pergunta para a pessoa do seu lado assim: quem é Jesus para você? Ele é apenas mais um mestre, mais um doutor, ou Ele é o Salvador? Aleluia. Seja qual for a adversidade, o desafio, a circunstância que você esteja enfrentando hoje, a sua resposta, ela não está em 7 dias de oração, ela não está em 7 dias no monte, ela não está em andar de joelho, ela não está em tentar alcançar o céu, mas ela está na pessoa de Jesus. A sua resposta está na pessoa de Jesus. João 1,17. Hoje, essa revolução que nós estamos vivendo, esta palavra que revoluciona as vidas, há 2000 anos,
ela está chacoalhando o globo terrestre, porque o nome de Jesus está sendo pregado, proclamado, exaltado com ousadia. Em João 1,17 diz: porque a lei foi dada por Moisés, e a graça e a verdade vieram por Jesus. A chave, amados, para você entender a graça de Jesus, ou seja lá, o evangelho que você está proclamando, quando você está proclamando o evangelho de Jesus, e se você almeja que a pessoa tenha a revelação na mensagem da cruz, na mensagem de Jesus, muitas vezes você pode considerar e dizer: é difícil. Primeiro ponto, é necessário o Espírito, amém? Que testifica com o nosso Espírito. Mas se você deseja que a pessoa que te escuta, que recebe a mensagem da cruz, a mensagem de Jesus, da graça de Jesus, tenha a revelação disso, a chave para se entender a graça está em compreender a diferença da antiga aliança e da nova aliança. A dificuldade de se compreender este mistério do reino de Deus, revelado na pessoa de Jesus, está em compreender a antiga aliança e a nova aliança, a aliança da lei e a aliança da graça. E é importante nós entendermos isso, mas qual que é a diferença? Pergunta para a pessoa do outro lado: qual que é a diferença da aliança da lei e da aliança da graça? Porque se a graça vem por revelação, a clareza das alianças, é importante nós entendermos isso. Nós temos com clareza o que é uma, o que é outra. O que diz essa aliança da lei? O que diz essa aliança da graça? Esse texto aqui, ele diz isso, amém? Nós temos a antiga aliança e nós temos a nova aliança, a aliança da lei e a aliança da graça. E a gente pode começar definindo as duas alianças de uma maneira muito simples. A lei foi dada por meio de um servo, e a graça e a verdade vieram através do Filho. O que é mais importante, o servo ou o filho? A lei fala sobre o homem, fala sobre o que o homem deveria ser, e a graça revela quem Deus é. No primeiro milagre de Moisés, quando nós vemos a água sendo transformada em sangue, na antiga aliança, na nova aliança nós vemos também um milagre com as águas, mas as águas são transformadas em vinho, resultando em vida e celebração. 2 Coríntios 3:6, o qual também nos capacitou para sermos ministros de um novo pacto. Fala para o seu irmão, fala: você é capacitado por Deus, irmão, para ser ministro de um novo pacto, de uma nova aliança. Essa nova aliança é a aliança da graça. Olha o que diz esse versículo, e esse versículo é para nós da igreja. E ele também faz uma diferenciação entre a aliança da lei e a aliança da graça, e diz: o qual nos fez também capazes de sermos ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito sobre a lei. Sobre a lei, Deus exige justiça do homem pecaminoso e falido, mas sobre a graça, Deus oferece justiça como presente. Ora, qual aliança você gostaria de estar? A aliança da lei ou a aliança da graça? É óbvio, é presente. Deus é bom, e com certeza Ele te entregou o melhor. A verdade é que por intermédio da cruz do Calvário, todos os que creem em Jesus
reconhece o Senhor, reconhece Ele como Salvador, estão sobre a nova aliança, e a aliança da graça. Então é automático, quando eu reconheço, eu recebo a aliança. Mas mesmo eu recebendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mesmo eu recebendo a aliança da graça, muitos ainda hoje vivem em confusão, misturando lei e graça, misturando as alianças e se apegando em alguns aspectos da lei, bem como alguns aspectos da graça em sua caminhada cristã. Por isso que eu estou te dizendo, quando você se relaciona com Deus Pai, quando você se relaciona com Jesus, se relacione na graça. Mas quando você estiver liderando, quando você estiver falando com o líder, quando você estiver falando com uma outra pessoa que ocupa um cargo de liderança, se relacione na graça também. Amém? Não misture as coisas. Não acha que começa na fé e termina em obras, que começa por Cristo Jesus e termina em esforço. Não é esse o avanço da igreja de Jesus Cristo. O Senhor tem grandes coisas para nós neste lugar, amém? Eu tenho certeza disso. Quanto mais leio as Escrituras, mais certeza disso eu tenho. Jesus diz que não se pode colocar vinho novo em odres velhos. Abre lá para nós, Mateus 9,17. Se tiver a sua Bíblia, abre aí também, marca isso. É importante que você tenha clareza, que você possa ensinar outras pessoas, que você possa trazer luz. Em Mateus 9,17 diz: nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompe-se os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas, olha o conselho de Jesus aí: mas deite-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Do mesmo modo, não se pode, amados, colocar o vinho novo da graça, amém? O que é o vinho novo? É o vinho novo da graça, e não se pode colocar ele em odres velhos, porque um vai anular o outro. Não se pode misturar as alianças. Romanos 11:6, você sabe o que diz? Ele diz assim: mas é ser pela graça de Deus, já não é mais pelas obras. Então não existe mais essa mistura. Romanos 11:6. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se porém é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Ele está resumindo e dizendo: é pela graça, não é pela graça e pela lei, senão você anula um ao outro. Êxodo 34:7. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos sob a lei de Deus que de modo algum a lei de Deus iria inocentar um culpado, mas a palavra de Deus diz que a lei do Senhor, ela visitaria os pecados, as falhas, os erros. Porque muitas vezes as pessoas vivem assim, apontando, é porque eles estão presos num versículo. E em que versículo? Nesse que nós vamos ler, em 34:7. Isso para mim é algo extraordinário. Por quê? Porque isso dita o comportamento de muitos cristãos, que nem sabem o porquê se comportam assim, nem sabem porquê tem essa mentalidade, mas estão baseados num versículo de uma antiga aliança, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita, amém? Então se pecar, se houver pecado, se houver falha, se houver erro, está dizendo: visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, dos filhos sobre os filhos, até a terceira, quarta geração. Vai visitando, vai amaldiçoando. Existe uma maldição na lei do pecado, não existe maneira de inocentar o culpado. Hebreus 8:12. Mas quando nós olhamos para a graça, para a nova aliança, e essa é a compreensão sobre a graça de Deus, diz que: porque serei misericordioso com as suas iniquidades, e dos seus pecados não me lembrarei mais. Houve uma mudança, amém, amados?
Houve uma mudança, e essa mudança, diante de muitos cristãos, ela não é nítida, não é transparente, ainda existe um véu. O véu foi rasgado há 2000 anos atrás, mas para muitos ainda existe o véu. Você hoje pode ver com uma clareza absoluta, em alta definição, houve uma mudança, e essa mudança não foi uma mudança qualquer. A mudança que houve não foi uma mudança pequena, mas a mudança que a palavra de Deus registra para nós é uma mudança radical. E essa mudança radical, tudo é por causa de Jesus. Tudo é baseado em Jesus. Mas como nós vemos, como caminhamos, o que ouvimos por aí, o que podemos enxergar no YouTube, nas televisões, nas programações, o que nós encontramos? Jesus sendo exaltado? Não. Muitos, entretanto, ainda pregam a lei. Eles ainda pregam que se você obedecer a Deus, Deus o abençoará. E se você desobedecer a Deus, Deus o amaldiçoará. Isso parece verdadeiro aos nossos ouvidos, mas é um ensinamento perigoso que anula a cruz de Jesus Cristo. Muitos acham que os cristãos eles não podem ser amaldiçoados, mas Paulo amaldiçoou um outro evangelho e diz: se lhe pregarem os outros evangelhos, mesmo que seja eu, mesmo que seja os anjos do céu, anátema, amaldiçoa. A seriedade disso, a clareza disso. Êxodo 20, versículo número 3. A lei ela é direcionada ao homem e diz: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor o teu Deus em vão. E o que a graça te diz? A graça direcionada para Deus, amém? A graça ela te direciona, ela tem uma direção, ela diz: ei filho, confia em mim, pega esse caminho e vai direto para o Pai. Tem um relacionamento com o Pai. A graça ela te direciona para Deus e diz: na sua mente eu imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração eu escreverei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados não me lembrarei mais. É diferente. Um diz: não faça escultura, não faça imagem, não. E a graça diz: o caminho está livre, vai, te direciono para Deus, eu te direciono para o Pai. Essa é a nova aliança. Hebreus 8, capítulo 8, versículo 10, versículo 12, registra isso. Registra um caminho livre, um caminho aberto, para todo aquele que crê, para todo aquele que recebe. A lei, amado, ela é centrada no homem, ao passo que a graça é centrada em Jesus. Então quando eu ouço as palavras, é muito fácil de eu identificar qual é a aliança, é nova ou é velha. Se estiver sentada em mim, se estiver centrada no meu esforço, se estiver centrada no meu suor, se estiver centrada no meu sacrifício, no meu sofrimento, é lei, está centrada em mim. E a graça é centrada em Jesus, na obra consumada, naquilo que Ele fez, naquilo que Ele conquistou, naquilo que Ele me entregou, na paz, na justiça, na alegria, num relacionamento vivo e verdadeiro. A revelação da graça ela está na antiga ou na nova aliança? Qual que é a base dos meus pensamentos? Qual que é a base da minha fé? A lei é focada no que você precisa realizar. A graça é focada inteiramente no que Jesus realizou. Então é besteira você olhar para o seu irmão ou para as pessoas que você lidera e dizer: você precisa realizar, você precisa realizar, você precisa realizar, você precisa realizar. Não gaste seu tempo com isso. Isso é duradouro ou isso é passageiro? Isso é perpétuo ou é momentâneo? Você precisa realizar, é passageiro.
Você precisa realizar, é momentâneo, o homem não suporta, não sustenta isso. Sobre a lei, você é desqualificado pela sua desobediência, mas sobre a graça você é qualificado pela obediência de Jesus. Sobre a lei você se torna justo quando faz algo certo, mas sobre a graça você se torna justo quando crer no que é certo. Então não é o fazer, é o crer. Amados, não é uma alegria saber que Jesus morreu pelos nossos pecados na cruz, que realizou todas as coisas para com a sua vida, para com a sua casa, para com o seu casamento, para com o ministério que Ele te chamou, designou, entregou poder em suas mãos, a fim de que você agora possa estar sobre essa graça de Deus, sem ver barreiras. Não existe barreiras, não existe dificuldade, não existe, basta crer em Cristo, crer de maneira correta. E agora eu vou entrar num ponto específico da mensagem do sermão, que é quando nós vemos Jesus Cristo, o Rei, descendo, amém? Ele desceu, é impossível você alcançar. Hoje Ele já está do outro lado, mas para dizer, eu garanti o lugar. Sabe aquela coisa, vamos todo mundo para o cinema hoje? Vamos, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mas que hora que começa a sessão? A sessão vai começar daqui 10 minutos, meu Deus, mas como que nós vamos chegar lá? Aí eu falo, não, o irmão Tião já está lá, já se garantiu as cadeiras para todo mundo. Aí você fala, ufa, então tá bom, então vamos mais tranquilo, que vai estar todo mundo juntinho, vai dar tudo certo. Jesus Cristo já está lá, e já garantiu o seu lugar, para todo aquele que nele crê. Ele entrou, e se Ele entrou como Filho do homem, você nele entra também, amém? Então não tenha desespero, então não entre em pânico, porque Mateus 5,44 diz, projeta para nós por favor, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos amaldizem, fazei o bem aos que odeiam, e orar pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu. Quando Jesus, amados, Ele pregou o sermão da montanha, Ele disse para amar os vossos inimigos. Hoje temos dificuldades até para amar os nossos vizinhos, amém? Imagina os nossos inimigos. Jesus também disse, amados, na palavra de Deus, em Mateus 5,29, pode colocar lá para nós, se você quiser ir lendo, eu vou trazendo. Mas Jesus também disse que se o seu olho direito fizer você tropeçar, o que você deve fazer? Arranca. E se a sua mão direita te faz tropeçar, o que você faz? Corta fora. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, você já viu alguém fazendo isso? Eu já vi muita gente pregando isso e dizendo, vai, é para você fazer isso, se fizer arranca, se fizer corta. O que seria a igreja, amados, na hora que entrasse alguém aqui dizendo, eu quero a vida eterna, de repente olha para a Márcia, ela está sem o olho, olha para o Tião, está sem a mão, e fala, meu Deus, é um lugar de amputados, eu vou sair correndo desse lugar. Aí vem o Walker, né, com a salva, vem servir, vem mancando, sem uma perna, fala, meu Deus, o que está acontecendo? Eu falo, aqui é assim, irmão, aqui a gente arranca logo fora. Qual que é o seu problema? Estou fora disso. Mas muitos pregam, mas se fosse viver isso, seria o que é a igreja? Mas entenda o que está acontecendo no sermão da montanha, o porquê Jesus diz isso. E muitos não têm a revelação, não têm a compreensão do que Jesus está fazendo ali. Jesus estava levando a lei, amados, ao seu padrão original, uma vez que os fariseus, eles haviam colocado em um nível, no qual era humanamente possível, que ele fosse cumprido, amém? Ele estava dizendo como se fosse possível cumprir. Jesus estava levando a lei de volta à origem, ao padrão original. Por exemplo, lá em Mateus 5,28, quiser projetar para nós, Jesus disse que se olhar para a mulher com luxúria, você já cometeu adultério com ela. O fariseu, ele levava
vai ser adultério, não pode. Aí Jesus fala, não, deixa eu trazer ao padrão original. Na verdade, se você olhar com malícia, você já cometeu. É muito além disso. Os fariseus achavam que se você cometesse adultério fisicamente, não havia pecado. Eles diziam que olhar não era pecado, era só se você tivesse relação. Então, se você não cometesse fisicamente, não tinha pecado. Essa era a consideração deles. Jesus é especialista em usar a lei de Deus e para levar o homem ao seu limite. E o que Jesus está fazendo aqui é levando o homem ao seu limite, a fim de que ele perceba o quanto precisa de um Salvador. O que Jesus está fazendo no Sermão da Montanha é mostrando ao homem o quanto ele necessita de um Salvador. Ele não está dizendo, ei filho, arranca o olho fora, mas ele está dizendo, não precisa arrancar o olho, porque eu estou aqui. Porque se você for cumprir a lei, você vai arrancar a mão, mas eu não quero que você arranque a mão. Eu quero que você me aceite como seu único e suficiente Salvador, porque era para você arrancar, mas chegou o Salvador. Eu vim para te salvar disso. Amém? E muitos não compreendem isso e ficam ali trazendo com uma intensidade, mas Jesus disse, mas você não está compreendendo o que Jesus disse. Eles não enxergaram Jesus Cristo há 2000 anos atrás, e agora você também não está enxergando, apesar de estar falando dele. Amém? É a mesma coisa, vem cá, Valco, fica aqui. Mesma coisa do que eu falar do Val, que eu vou falar assim, amados, eu preciso te apresentar meu amigo, ele é loiro, o cabelo dele é bem clarinho, os olhos dele é verde, ele é musculoso, alto, cheiroso, ele é um atleta, ele já ganhou muitas medalhas, é um gênio. Imagina eu trazendo condições assim, levando ele para um patamar, e na hora que eu mostro o Valk para você fala, ô Glória, é melhor do que você disse. Amém? Dá uma salva de palmas para o Valk aí, irmãos. Amém? E muitas pessoas fazem isso de Jesus, eles apresentam Jesus como se conhecesse Jesus, mas apresentam Jesus que não está na Escritura. Eles dizem palavras que Jesus disse, mas Jesus não disse daquela forma, não para aquela finalidade, não para bater nas ovelhas, não para esfolar as ovelhas, não para dizer soem, correm, se esforcem, se sacrifiquem, chorem. Não é essa a intenção de Jesus. Os fariseus, amados, eles se gabavam por cumprirem as leis. Assim sendo, Jesus demonstrou a eles o que realmente era necessário para ser justificado da lei. Eles se gabavam dizendo, nós conseguimos. 3 horas da tarde, vou parar tudo que agora eu preciso orar. Eu consigo fazer isso. Mas Jesus está mostrando aqui o que realmente precisa para ser justificado da lei. Ele mostrou que era impossível ser justificado pela lei. Mateus 5:22. Coloca para nós, por favor. Mateus 5:22. Eu, porém, vos digo: qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo, e qualquer que disser ao seu irmão raca, louco, né, será réu de sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Ora, diante da interpretação divina e impecável de Jesus acerca das leis sagradas de Deus, o que é que pode permanecer de pé, amados? Nada. Diante da lei nada permanece de pé. Porém muitos ainda estão pregando, querendo que as pessoas estejam debaixo da antiga aliança, tentando forjar caráter, tentando forjar um bom comportamento, preocupado com o que veste, preocupado com o que come. O leite você coloca na prateleira de baixo, a carne você coloca do outro lado, porque as coisas não podem se misturar, porque são coisas sagradas. E não é isso, não é isso que Jesus trouxe. Qual é o meu desejo dessa noite? É que você reconheça a beleza da graça. A boa notícia é que Jesus, ele não parou por aí.
Ele estava ministrando no Sermão da Montanha, ele estava trazendo um alinhamento em relação à lei, mas ele não parou por aí. Ele pregou o Sermão da Montanha e depois desceu, amém? Espiritualmente falando, se um rei tivesse ficado na sua montanha, não haveria redenção para nós, amém? Você consegue compreender isso? Se Jesus tivesse ficado lá em cima, lá no céu, não teria estabelecido padrões santos de Deus. Lá do alto não teria vindo a esperança, não teria vindo a redenção para nós. Mas todo louvor, toda a glória seja dada ao rei que escolheu renunciar à sua glória e descer do céu para a terra. Ele desceu da montanha, ele desceu até a humanidade sofredora, que estava chorando, que estava sofrendo, que estava morrendo. No pé da montanha, Jesus encontrou um homem, amados. Ele estava ali declarando o sermão da montanha, mas no momento em que ele desceu no pé da montanha, ele encontrou um homem leproso, uma imagem que representa eu e você, antes de ser encontrado por ele. Muitos dizem assim: eu encontrei Jesus, minha vida mudou. É um erro, porque você não encontrou, ele te encontrou, amém? Nós fomos encontrados e achados nele. Ele me encontrou, ele me buscou no lamaçal, ele estendeu as mãos dele para mim, ele me deu a vida eterna, ele me encontrou. E a palavra de Deus diz que após esse sermão da montanha, em Mateus 5, ele desceu ao pé da montanha e encontrou um homem leproso. Imagina um pecador impuro, amados, diante do Rei dos Reis. Imagine um pecador impuro diante das leis, diante daquilo que era imposto como o Deus daquela época, como que Deus se relacionava com aquele povo. Imagina um pecador impuro diante dos reis. Não havia como os padrões estabelecidos o sermão da montanha o salvarem, amém? Ele está lá no pé da montanha, está ouvindo Jesus pregando. Arranca o braço, arranca a mão, arranca o olho. Se o irmão te fizer ser chamado de louco, vai para o inferno. Ele falou: vixe, eu já estou todo doençado aqui, não sei se é por minha casa, por causa da minha família, eu não sei o que está acontecendo, mas existe uma maldição sobre mim, e o Rei dos Reis está lá em cima da montanha, e dizendo todas essas coisas. Se eu encontrar aqui com ele, o que vai acontecer comigo? Vou ser fulminado aqui. Minha família já me rejeita, porque eu sou leproso. A sociedade já me rejeita, porque eu sou leproso. Então quando eu ando no meio da rua, eu tenho que gritar: imundo, 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 imundo está passando. Porque as pessoas tinham que correr para não ser contaminado, amém? Então imagina eu vindo andando em direção ao Vitinho, né? Com uma doença contaminada. Imundo, 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 imundo. E as pessoas iam fazendo assim, ó: não quero, não. Será que algum leproso brincava lá na hora assim, fazendo: oh, a lepra? Eu acredito que não. Eles sofriam muito, amados. Sofriam, eles queriam abraçar os filhos e não podiam. E aí quando nós vemos, não havia meios e nem padrões originais e perfeitos dos santos mandamentos de Deus para os salvarem, amém? O rei sabia disso, e foi por isso que ele desceu até onde nós estávamos, porque os padrões do santo mandamento não podiam salvar. Então foi necessário ele descer dos céus. Em Levítico 13:45 diz que naquela época, naqueles dias, as pessoas que tinham lepra eram consideradas imundas, e é assim que eles andavam. Eu estou brincando aqui com os irmãos, simulando, né? Imundo, imundo, mas é o que está escrito. Levítico 13:45. Também as vestes do leproso em que estás a praga serão rasgadas, e as suas cabeças será descoberto, e cobrirá os lábios superiores, e clamará: imundo, 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 amém? Você está entendendo como que o imundo andava naquela? Não era como qualquer pessoa, rapa a cabeça. As vestes, ela é de maneira diferenciada, e ele sai sinalizando a maneira como ele é, para que ninguém seja contaminado.
Tudo que nós estamos falando aqui está na palavra de Deus, é bíblico. Para que acontecia isso, amados? Para que as pessoas pudessem se afastar deles. É desnecessário dizer que as pessoas que tinham lepra não era bem-vinda, não era bem-vinda em público, não era aceitável. Mateus 8:2, coloca para nós, por favor. Nós vamos ler um texto agora, amados, que literalmente representa que o rei desceu. Amém? Nós chegamos no ponto-chave da mensagem, que diz que ali estava um homem diante do rei, dizendo: se quiseres pode me curar, pode me purificar. Vamos ver isso? Olha o que diz nesse momento, amados. Jesus pregou o sermão da montanha, um sermão que é de difícil compreensão para quem não está na nova aliança, na aliança da graça. Aquele leproso sendo rejeitado, ouvindo aquelas palavras, conhecendo o santo mandamento de Deus, viu que Jesus começou a descer da montanha, e no momento que Jesus começou a descer no pé da montanha, encontrou com ele, ele se deparou com Jesus, e aí aconteceu, eis que veio um leproso, e o adorou dizendo: Senhor, se quiseres pode tornar-me limpo. Amados, neste momento aqui observe algo muito especial, porque ele não duvidava que Jesus pudesse fazer o limpo, amém? Ele não tinha dúvida do milagre, que Jesus era capaz de realizar um milagre na vida dele, mas a dúvida dele era que se Jesus queria fazer isso, amém? Porque é um rei diante dos santos mandamentos, diante de que é necessário fazer para receber. E ele vindo indigno, ele viu Jesus e ele teve convicção: Jesus pode me curar. Mas eu preciso saber, este Deus, este rei que desceu, ele quer me curar, amém? Muitos se sentem assim hoje diante de Jesus: eu não mereço ser curado, eu mereço estar passando por isso, por causa daquilo que eu fiz lá atrás, e por causa daquilo eu tenho que estar sofrendo hoje, eu não mereço. Eu até sei que Jesus tem poder, autoridade, que Jesus faz milagres, eu sei disso, mas será que Ele quer fazer isso na minha vida? Esse era o sentimento. A dúvida dele não era se Jesus podia curá-lo, mas a pergunta dele foi assim: você quer fazer isso por mim, Jesus? Amém? Versículo próximo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo, seja limpo. E logo ficou purificado da lepra. A palavra de Deus diz que, sem hesitar, o Senhor Jesus estendeu a mão, tocou e disse: seja limpo. Ele estava com dúvida se Jesus queria ou não, mas imediatamente Jesus fez isso. E o mais impressionante aqui, amados, é que imediatamente a sua lepra foi curada. Então preste atenção, porque sobre a lei, as pessoas que tinham lepra, que eram imundos, ela tornava outras pessoas imundas, amém? Mas sobre a graça, Jesus torna os imundos limpos. Existe poder na mão de Jesus. Quero compartilhar um vídeo com os irmãos que representa muito isso que nós estamos falando. Passa para nós, Cícero, por favor. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon.
Therefore, I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air, for they neither sow, nor reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? Which of you by worrying can add 1 cubit to his stature? So why do you worry about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil nor spin, and yet I say to you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Now, if God so clothes the grass of the field, which today is, and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you, O you of little faith? And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock. Lord, if you are willing, you can make me clean. I am willing. Be cleansed. Senhor Jesus seja exaltado. E o que Jesus ele traz nas palavras de hoje para nós finalizarmos é o entendimento que sob as leis as pessoas que tinham lepras eram imundas e tornavam outras imundas. Sobre o pecado, no entendimento da lei, nós vemos também que o pecado é contagioso. Mas sob a graça, a justiça de Deus é abundante e contagiosa. É isso que nós temos hoje. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Eu quero chamar a banda aqui na frente, para nós finalizarmos adorando o Senhor, exaltando aquele que reina, que vive, declarando uma única situação que remete, amados, ao Rei descer, é que a graça nos traz a vitória. Que nós vemos ali que após as palavras de Jesus, aquele leproso ele foi tocado por esta graça, e hoje nós não podemos ter dúvida ou ter medo de andar debaixo da graça de Deus. Muitos dizem que essa graça ela gera licenciosidade, permissão para o pecado, mas a palavra de Deus diz em Romanos 6,14: pois o pecado não terá domínio sobre vós,
porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Apaga a luz para nós, por favor. Pegue na mão do seu irmão do seu lado. Muitas pessoas distorcem a palavra de Deus hoje e pregam que quando você está debaixo da graça, o pecado terá domínio sobre vós. Mas não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que Jesus Cristo é. Não é isso que Jesus Cristo fez. Nada pode estar mais longe da verdade. Muitos foram enganados por esse falso ensinamento, que faz com que as pessoas temam a graça de Deus. Mas a palavra de Deus é muito clara, que quando você está debaixo da graça de Deus, e não debaixo da lei do pecado, o pecado não terá mais domínio sobre vós. O pecado não terá domínio mais sobre a sua casa. O pecado não terá domínio sobre os seus filhos. E a palavra utilizada aqui em pecado em Romanos, quando diz que não tem domínio sobre vós, significa armatia, que quer dizer deixar de atingir o alvo. Está dizendo assim, que quando você está debaixo da graça de Deus, você já não é mais alvo do pecado. De modo que é impossível colocarmos o seguinte termo. Hoje, amados, quando nós temos a graça de Deus, e nós vamos louvar agora com uma única intenção, com a intenção de exaltar Jesus Cristo e entender que diante desta graça, debaixo dessa graça, essa graça nos coloca acima da doença, acima da enfermidade, acima dos distúrbios alimentares, acima dos vícios, acima da opressão e do cativeiro. Seja abundado pela graça de Deus. Aleluia. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, o seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, o seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Erga suas mãos ao céu. Aleluia. Aleluia. O Pai me adotou, o seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, o seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. E nada vai
me separar do seu grande amor. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. Desceu e te encontrou e te fez limpo, te fez filho, te fez herdeiro, te fez vencedor, te fez co-participante deste reino, desta glória. Abunde, flua, viva essa vida de Deus, compartilhe essa vida de Deus. Compartilhe a mensagem da cruz, a mensagem de Jesus. Ele é bom, Ele é fiel, Ele está aqui, a sua glória está aqui. Existe um revestimento de glória em sua vida, em seu ministério. Aleluia. Declare. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do seu grande amor. Me ama e eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do seu grande amor. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do seu grande amor. O Pai me ama. Aleluia. Seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Aleluia. Em Romanos 6,14, como diz: pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E pelo fato de estar debaixo da graça, você é totalmente beneficiado por isso, totalmente abençoado por isso, totalmente aceito por Deus por isso. E
é diante dessa verdade que nós oramos e te agradecemos, Senhor. Obrigado, Jesus Cristo, pelo teu amor. Obrigado, Rei, por descer, por nos encontrar, por estender as tuas mãos e nos dar uma chance, uma esperança. Obrigado, Jesus, pela vida da igreja, pela vida dos irmãos, pela liderança deste lugar. Eu te louvo, Senhor Jesus Cristo, pelas crianças que o Senhor tem confiado a nós, pelos jovens, pelas famílias. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por aquilo que tem feito neste lugar, nesta terra, neste bairro, nestas casas. Obrigado, Jesus, e com esta paz, com a justiça e com a alegria eu deixo a igreja. Eu envio a igreja para uma semana abençoada, extraordinária, na presença do Rei dos Reis, já não perguntando: se quiseres pode me curar, mas dizendo: Senhor, eu extraio de ti, eu extraio de ti, eu extraio as virtudes do Senhor. Obrigado, Jesus. Dê um abraço no seu irmão e diga: o Rei desceu, irmão. O Rei desceu e nos encontrou, irmão. Aleluia.